Olá, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde. Galera entrando, boa tarde, Celi. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Caian. Ei, gente, mais uma live nossa. Essa live de segunda-feira é a nossa live do Projeto Confeiteira 5P, onde eu sempre trago um tema que aconteceu comigo, tema trazido pelas minhas alunas, as dificuldades que elas encontravam, e aí a gente discute esse tema, tá bom? Boa tarde, Clecimara. Boa tarde, Verinha. E o tema da nossa live de hoje, eu vou até colocar aqui nos comentários. Oi, Natália! Que saudade! Ó, peraí. Vou colocar aqui nos comentários. Gente, peraí que eu tô vendo aqui minha internet. Só um minuto. E o cliente, o bolo tava lindo e maravilhoso, depois ele manda foto que aconteceu alguma coisa na estrutura desse bolo. Ou bolha de ar, ou o bolo que desestruturou, ou o bolo que derrapou. Aconteceu alguma coisa dessas com vocês? Então já vai me contando aqui, porque eu tenho muita história para contar para vocês sobre isso, hein? Ó, vou colocar aqui. Meu bolo desestruturou. Ai. Na mesa do cliente. Ô, gente, quando eu tava começando, eu tive muitos episódios assim. Muitos episódios de bolos que foram desestruturados na mesa do cliente. Mas por quê? Porque eu não tinha noção de nada, eu nunca tinha feito curso na vida, eu só era daquelas que ficava procurando coisa na internet e aí ficava replicando em casa. E quando eu resolvi vender os meus bolos, na verdade foi de tamanha coragem minha e de muito incentivo também. A minha família, na verdade, me incentivava muito, porque elas estavam vendo que eu estava encontrando um prazer surreal na confeitaria. E aí eu comecei a vender meus bolos porque meu marido simplesmente falou pro trabalho dele inteiro que eu tava fazendo bolos lindos. Eles estavam num coffee break na época, num evento lá da indústria dele. E aí todo mundo quis ver e foi assim que tudo aconteceu. Ele me ligou falando que era pra eu postar no Facebook todos os bolos que eu já tinha feito, e eu postei e aquilo tudo repercutiu, mas assim, eu sem ideia nenhuma. Sem intenção nenhuma, né? E aí eu comecei a vender esses bolos. Quando eu comecei a vender os bolos, eu comecei a vender bolos baixos. Então, 2 camadas de massa e uma de recheio e a cobertura em cima. E eu vendia muito, tá? Só que eu comecei a ter uma necessidade dentro de mim de querer, eu sempre fui assim, de querer melhorar, sabe? De querer inovar, de querer trazer mais técnica, de encarar desafio mesmo. E foi aí que eu resolvi, com a mesma massa que eu fazia, essa de 2 camadas de massa e uma de recheio, eu resolvi fazer bolos mais altos. Gente, até bolo de andar eu fiz sem estrutura nenhuma por dentro. Olha só como que você não ter um pouco de conhecimento, sabe? Ou então aquele conhecimento estruturado com começo, meio e fim faz diferença. Eu entreguei uma vez um bolo, eu lembro, que era um naked cake. E aí eu falei assim, eu vou caprichar no recheio, sabe? E aí fiz um bolo, ele era do aro 20, tamanho 20. E eu fiz 4 camadas de massa e 3 de recheio. E aí eu botei muito recheio e o quê? Molhei muito bolo, porque a gente gosta de bolo o quê? Molhadinho, não é verdade?
E aí o bolo saiu lá de casa incrível. Eu lembro que eu ainda botei por cima morango. Ou seja, morango pesa também, né? Na estrutura. E o bolo saiu lá de casa incrível, assim, sabe? E foi pra mesa do cliente. Eu sei que no dia seguinte eu perguntei: oi, tudo bem? Eu tinha aquela coisa, né? Como é que foi a experiência? Na verdade, eu não pergunto diretamente do bolo, eu pergunto como foi a festa. E aí, deu tudo bem na festa? Foi tudo tranquilo? As pessoas gostaram e tal? Sua filha ficou feliz? Normalmente, quando é criança, assim, eu pergunto: sua filha ficou feliz? E aí, a cliente, muito fofa, falou assim: nossa, foi incrível, o bolo tava maravilhoso, todo mundo elogiou. Só que aconteceu um probleminha. Gente, ela me mandou foto do bolo. Ela me mandou a foto do bolo quando ele estava começando, assim. O que aconteceu? Como eu tirei ele da geladeira, ele foi... Hoje eu consigo entender, porque eu já sei todo o processo, gente. Sei todo o processo que acontece. Mas na hora, você não entende isso quando você tá começando. É muita informação, você fica meio perdida. E aí, eu comecei a ver aquelas fotos, gente. O bolo na mesa, assim que ela arrumou. Lindo, maravilhoso, imponente, altíssimo. Naked, bordinha perfeita, cheia de recheio, morangão em cima. Uau, aquele bolo de olhar e falar: quero comer. Depois de umas horas, o bolo... A parte de cima, os dois de cima já deram uma andadinha. Então ele ficou meio que uma escadinha, sabe? Aquele bolo escada. Gente, na hora do parabéns, ela me mandou uma foto, um vídeo do parabéns. E vocês não acreditam em como estava esse bolo. O bolo estava totalmente desestruturado. Totalmente. O bolo, ele... andou de uma tal maneira que ele conseguiu cair a parte de cá. E eu fiquei tão morrendo de vergonha, mas eu sou daquela assim também, que eu fico morrendo de vergonha, mas nem por isso, nenhum momento eu pensei em desistir. Eu falei: eu preciso sempre, gente, e até hoje, tudo que eu me proponho a fazer, se não sai da maneira que eu queria que saísse, eu fico tentando avaliar todo o processo, desde a hora que eu comecei a fazer a cremagem lá na minha batedeira, sabe? Que é o ponto inicial de fazer uma massa. E aí eu comecei a avaliar tudo. E ela falou: não, mas tá tudo bem, tava muito gostoso, todo mundo elogiou, muito recheado e tal. Ela foi uma fofa comigo, comprou outras vezes bolo comigo, achei incrível. Dei desconto pra ela, óbvio, nas últimas encomendas. Enfim, ela já tinha pagado o bolo, enfim. E hoje em dia eu entendo tudo o que aconteceu, né? E aí a gente faz uma retrospectiva e realmente é sobre aprender o processo. A Júlia Barros está falando aqui: tô precisando aprender esse processo. Meus bolos, os recheios escorrem e o bolo começa a tombar toda vez. Não sei o que tá errando. Júlia, tem que entender tudo, tá, Júlia? Tem que entender desde o método que você usa da massa. Tem que entender a estruturação que você faz. Tem que entender o tipo de recheio que você está usando e como você está estruturando esse bolo até a hora de confeitar e ir para o cliente. Enfim, é isso que eu digo. Às vezes a gente fica pegando informações soltas e a gente fica muito perdida, não é verdade? Mas enfim, tenta avaliar todo o seu processo, desde o começo até o final, tá bom? E aí, foi daí, a partir desse que eu tô falando aqui pra vocês, desse meu primeiro episódio de bolo desestruturado, que eu comecei a ter uma sede muito grande por massas mais estruturadas. E aí eu achei massas mais estruturadas, testando e errando e jogando fora, ficando ruim, enfim, gastando muito ingrediente. E aí, achei uma massa bem estruturada. E meus bolos ficavam super legais com elas, super estruturado. Mas na hora que eu ia comer, gente... Sabe aquele bolo que você comia, mas você não fazia... O recheio era mais gostoso que a massa? Gente, bolo bom é bolo que a massa é sensacional. E aí o recheio, ele entra ali como cereja do bolo, sabe assim?
é o toque final, mas o que tem que ser gostoso, gente, é a massa. E aí eu ficava muito assim, e eu ouvi, na verdade, várias professoras da época, eu acho que elas também já mudaram de opinião desde então, né? Da época falando que não, que pra fazer naked cake, pra fazer bolos altos e estruturados, a massa tem que ser mais seca, não pode ser uma massa molhada, não pode ser uma massa úmida, porque, enfim. E eu não me conformei com aquilo, tá? Não me conformei com aquilo. Até que eu consegui, né, entre trancos e barrancos, muito estudo, muita técnica, muito dinheiro investido, eu cheguei nessa massa que eu uso hoje, que é uma massa maravilhosa. Mas aí outros erros começaram a vir. Então, vou contar pra vocês aqui outra história. Gente, não me deixa falando sozinha não, vocês falem comigo aqui, tá? Vão colocando aqui a experiência de vocês, vão colocando... Porque aí a gente vai interagindo, tá, gente? Então eu tô falando aqui, contando minhas experiências, porque o que eu passei pode ser que aconteça isso com você também, tá? E aí você tenta refletir o que aconteceu. Ó, comprei um bolo, aconteceu isso. Ele ficou torto e andou no cakeboard. Chorei tanto até chegar na festa com o bolo torto. Desse dia eu passei a fazer bolos das festas com a apostila. Provavelmente com a apostila que eu vendia, né? Que legal, legal. Olha aí a Andréia falando, eu também já passei muito por isso. Gente, essa coisa que aconteceu comigo, que o bolo ficou torto e andou no cakeboard, é justamente isso. É falta de estrutura na hora que você vai ali colocar um bolo em cima do outro, na hora que você vai estruturar, na hora que você vai prensar, vamos dizer assim. Só que para você ter um bolo bem prensado, bem estruturado, você precisa ter antes uma massa perfeita, maravilhosa, estruturada e ao mesmo tempo gostosa. Você precisa ter um recheio no ponto certo, no ponto cremoso, não no ponto mole demais e nem duro demais. Eu vou falar por quê. Porque um recheio mole demais, ele vai vazar, né? No seu bolo. E um recheio duro demais, ao contrário do que vocês pensam, não, um recheio bem duro, ele vai dar bastante segurança, que vai deixar o meu bolo firme ali, ele não vai andar. Muito pelo contrário, gente. Quando o recheio tá muito duro, ele tá muito puxa, ele tem dificuldade de aderir à massa. Então, o que acontece? Você molha a massa do seu bolo e coloca em contato desse recheio que tá muito dura, o líquido que sair dali, ele vai fazer uma aquaplanagem. Sabe o que é aquaplanagem? É quando a gente está dirigindo e que tem aquela bolsa de água na pista e quando o carro passa numa determinada velocidade, ele não toca nem no asfalto. E aí ele desliza na água. Então é mais ou menos isso que vai acontecer com a sua massa, tá? Nesse recheio muito endurecido. A água vai descer aqui e não vai ter aderência, a sua massa vai ficar solta e o seu recheio também vai ficar solto. Por isso que saber o ponto ideal do recheio é imprescindível para ter um bolo estruturado e isso não acontecer, tá bom? E aí ele ficou torto e andou no cakeboard. Pois é, ele deve ter ficado torto por conta da falta de estruturação no todo, e andar no cakeboard, gente, é porque muita gente esquece de colocar aquela colinha no cakeboard, tá? Tem que fazer uma colinha, tá? Inclusive eu falo muito isso com os meus alunos. Dentro do curso, inclusive, eu faço colinhas diferentes. Então eu faço colinha com o próprio recheio, colinha com glucose de milho. Então isso é muito importante porque, sei lá, você fez a quantidade certinha de recheio para aquele determinado tamanho de bolo. Na hora de estruturar o bolo, caramba, não tem nenhum recheio pronto, vou fazer o quê? Por isso que é importante ter sempre uma glucose de milho pertinho. Se não tiver glucose de milho, pode ser mel também. Mel também ajuda. Pode ser uma ganache também, que você consegue ele esquentar rapidinho no micro-ondas, faz um pouquinho de ganache e passa no fundo do seu cakeboard, tá? Agora, colar o bolo, essa estrutura desse bolo no cakeboard é imprescindível, porque na hora, se o cliente tá ali, o bolo pode estar todo estruturado, mas se ele der uma derrapada na hora de levar no carro, vamos dizer assim, pode ser que esse bolo derrape sim. Eu já vi várias imagens da internet com isso. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, tá? Se aconteceu com você, vai colocando aí. É melhor prensar o bolo na forma ou no acetato? Jujuba, isso aí não interfere, tá? Em termos de estrutura do bolo. Se eu prensar
Na forma ele vai ficar menos estruturado? Se eu pensar no acetato, ele vai ficar mais estruturado? Mas existem formas que otimizam a sua produção e que te deixam mais livres. Então, por isso que eu ensino sempre para os meus alunos colocarem no acetato. Porque acetato tá ali, você corta, passa, ele já tá no cakeboard, você não precisa tirar da forma, ainda passar pro cakeboard, aí sua forma fica presa dentro da geladeira até você confeitar aquele bolo, entendeu? Então eu sempre ensino pros meus alunos no acetato, tá bom? Mas não quer dizer que na forma não vai dar certo. Eu tinha medo do recheio de brigadeiro, fazia e escorregava. Depois de um tempo descobri que o recheio de brigadeiro é diferente do brigadeiro de bolear. Totalmente diferente. Na verdade, Fabiana, o que é diferente, existem várias texturas, né, pro brigadeiro. Então tem a textura de calda, a textura aquela que a gente vai fazer do bolo semi-naked, que aí, quer dizer, do bolo naked, que a gente faz aquelas gotinhas em cima. Inclusive, eu ensino isso também no curso, a gente tem aula sobre essas gotinhas perfeitas, porque a gente faz um bolo naked cake todo de chocolate verdadeiro lá dentro do curso, e depois, na comunidade, eu ainda dei uma aula de naked cake também, a gente colorindo essas gotinhas, e foi muito legal. Então o que acontece? Aí tem esse ponto das gotinhas, que é um ponto antes do recheio. Aí tem o ponto do recheio, que é o ponto cremoso. Tem o ponto da taça, que é o ponto para você fazer taça, por exemplo, agora para Natal, principalmente quem quer fazer, ainda é um ponto antes dessas gotinhas, que é só levantou a fervura ali, começou a mudar a textura, já apaga. Porque a gente quer uma taça bem cremosa. Quando você puxa assim, vem aquele recheio cremoso. Aí depois vem essa das gotinhas perfeitas do naked, depois vem do recheio e depois vem do brigadeiro, tá bom? O do brigadeiro, o ponto cremoso, você consegue fazer trabalho de bico também. Então você consegue fazer rosa, você consegue fazer roseta, tá bom? Desse ponto do brigadeiro cremoso, que é pra você rechear bolos, tá bom? E o ponto de brigadeiro é aquele ponto de bolear. Ainda tem um ponto depois, que é o ponto de bala, gente. Ou seja, então, o brigadeiro em si, você consegue vários tipos de ponto dependendo do que você quer com ele, tá bom? O cake board deve ser colocado assim que eu tirar da geladeira e for decorar? Ou já deve molhar o bolo já em cima do cake board? Gente, olha só, eu tô vendo a Kika aqui. Kika, eu não sei, pior que eu não sei se tá disponível. Você ia entender perfeitamente se você assistisse a aula da maratona, porque na maratona eu estruturei um bolo, inclusive com muitas camadas de massa e muitas camadas de recheio. Lá eu explico isso perfeitamente, tá bom? Então, o cake board deve ser colocado assim que tirar da geladeira e for decorar. Cake board, gente, é o pratinho do bolo. Eu já estruturo meus bolos, massa separada, recheio separado. Eu vou estruturar o bolo, eu já coloco direto no cake board. Depois passo o acetato e ele vai pra geladeira. Depois eu só tiro ele dali, tiro o acetato e decoro, ele já tá prontinho no cake board. Não mexo mais em nada, tá bom? Então, sim, eu indico que você já monte o seu bolo em cima desse cake board, porque é menos um processo para depois você se preocupar. Ele já tá ali, fica muito mais prático na produção. Aconteceu muito comigo isso. Sem contar que às vezes a massa do bolo ficava boa, outras vezes não. Até que eu comprei sua apostila e não troco mais de receita. Uso sua massa e... Ih, os recheios, que legal, Doce Coutinho. É isso aí, gente. Tão bom quando a gente trabalha com segurança, né? Eu falo pros meus alunos, é paz de espírito. A embalagem também pode fazer com que ele desmorone? Então... Com certeza, gente. E eu vou... Na verdade, não é que o bolo desmorone, mas ele pode interferir na estrutura do seu bolo. Como? Por exemplo, se você vai comprar uma caixa, né? E aí você vai comprar uma caixa de 26 por 26, a base dela, de baixo. E aí você coloca um cake board de 20 dentro. Então pensa que vão ficar 6 centímetros na lateral ali sobrando. Você bota esse bolo, o cliente na hora que pegar, ele vai pegar a caixa. Ele não consegue pegar só o prato do bolo, entendeu? Então quando ele vai, por exemplo, levar num carro, quando ele vai transportar do lugar que você faz para o aniversário dele, tem risco desse prato lá dentro andar. E aí se ele anda desgovernadamente, vamos dizer assim, corre risco sim de atrapalhar na sua estrutura, tá?
Já aconteceu comigo no meu aniversário. Eu fiz o bolo pra mim, fiz recheio belga, não sabia nada de estrutura de recheio firme e de contenção. Enfim, o bolo começou a partir. Graças a Deus, nunca mais aconteceu, Lila. É isso aí, a gente aprende com os erros, né? Aí, ó, nunca mais aconteceu com o cliente, porque primeiro comecei a fazer para casa. Aí quando foi já pro cliente, você já tava bem informado, já tava sabendo o que estava acontecendo, né? Isso aí a gente aprende com erro, não tem jeito. Agora, aprender com erro, quando é encomenda pro cliente, que o cliente está pagando, eu vou te dizer, não é nada bom, hein, gente? Não é mesmo? Deixa eu ver se tem alguma mais. A outra, misericórdia! Calma que eu ainda tenho mais uma pra contar pra vocês, gente. Você usa muito ganache para recheio? Quero usar, mas tem receio de ficar duro. Livânia, eu não uso muito não. Inclusive, eu não tenho no meu cardápio recheio de ganache. A não ser quando o cliente pede, aí eu coloco, tá bom? Se você usar as proporções certas para ganache, não fica duro não. Agora, é interessante você avisar que um bolo recheado com ganache, o ideal é você comer em temperatura ambiente, para você apreciar a maciez desse bolo, tá? Então, um bolo com recheio de ganache, eu não indico que seja um bolo para se comer gelado, tá bom? Faço recheio de mousse de ninho com contenção de brigadeiro de ninho. Será que posso utilizar num bolo de andar? Com certeza, se você souber estruturar esse bolo de andar aí bem direitinho, se esse brigadeiro de ninho também tá no ponto certo, não tem problema nenhum. Eu faço mousse de frutas vermelhas, mousse de morango, mousse de chocolate, tudo isso tá dentro do meu cardápio. Eu já cansei de fazer bolo de 3 andares até e nunca deu nada, tá? Agora, tudo depende da receita que você usa desse mousse aí também e a maneira que você estrutura o seu bolo, tá bom? Cake board tem que ser sempre maior que o tamanho do bolo? Aí ele fica aparecendo ou ele tem que ficar escondido debaixo do bolo? E só ver... Não. Kika, o cake board ele tem que ser sempre maior do que o bolo. Por quê? Pensa que o bolo vai estar aqui em cima, né? E o cliente precisa pegar esse bolo. Se você coloca um cake board menor do que o bolo, a quina do seu bolo aqui vai ficar exposta, vai ficar sem prato. Então a chance do cliente meter o dedo nesse bolo e desse bolo quebrar a quina é muito grande. Então se você vai fazer um bolo de 20 centímetros, compra um cake board de 26, de 25. Sempre, eu diria que eu gosto de 5 a 10 centímetros de diferença, tá bom? E aí você pode, dependendo do fornecedor que você achar aí, intercalar nesses tamanhos, de 5 a 10 centímetros maior do que o bolo que você tá fazendo. Aí é super seguro. E fora que fica bonito também. Deixa eu ver aqui. Maria, qual seria a qualidade de emulsificante? Poderia utilizar deve ser massa, né? De bolo amanteigado, usar os 15, 20... Gente, eu não gosto de usar emulsificante em massa não, tá? Eu não uso na minha massa, não é preciso. O emulsificante, ele pode deixar um gosto residual bem grande. E emulsificante, pensa que ele é para emulsionar essa massa. Ele vai ajudar a unir mais todos os ingredientes que estão ali e ele vai dobrar o volume da sua massa. Então, eu, Maria Inês, particularmente, não gosto de massas com emulsificante não, porque eu acho que ficam massas parecendo com textura... Sabe aquele bolo de mercado? Sabe? Que a gente compra, que a gente sente que a massa é diferente? Então, eu não aconselho, não. Adoro suas dicas, cada vez vou melhorando, fico feliz. Indica um fornecedor de cake board se puder, obrigada. Depois eu coloco lá nos meus stories, então eu esqueci o nome dela aqui agora. Gente, mais fácil eu marcar o arroba lá que fica melhor, tá? Sou frustrada com recheio belga. E tanto que nunca ofereço ao cliente um mousse, também não faço mesmo sabendo que devo fazer a cinta. Sou frustrada com recheio belga. É tanto que nunca ofereço ao cliente. E mousse também não faço, mesmo sabendo que devo fazer a cinta. Aí, Lila, é uma questão mesmo de você gostar de trabalhar com aquele produto ou não, tá? Eu sei que você tem minha apostila e seguro tá bom?
Oi, linda, boa tarde. Meus bolos de 15 centímetros colocam no cake board de 25 e a caixa também é de 25 centímetros. Olha aí a Malu dando a dica pra vocês. Lembra que eu falei de 5 a 10 centímetros de diferença? Eu amo. 10 centímetros de diferença pra mim é muito top, tá? Então, se ela tem um bolo de 15 centímetros, ela coloca no cake board de 25 e a caixa também é 25. Ou seja, o cake board vai encaixar ali e vai ficar bem presinho dentro dessa caixa. Sensacional. Então vamos lá, gente. Agora deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo. Gosto muito de recheio azedinho com doce. Ah, eu também adoro azedinho com doce. Inclusive dentro da comunidade eu dei uma aula sobre recheios cítricos. Maravilhoso. Então, deixa eu contar agora depois pra vocês uma outra coisa. Aí, enfim, cheguei nessa massa que eu uso hoje, linda e maravilhosa. Acertei no ponto do recheio. Soube estruturar todo o meu bolo. Peguei uma encomenda de bolo de andar maravilhosa. E falei, vou me doar agora nessa encomenda. Pronto. Gente, decorei um bolo, pensa rosé embaixo, chantininho mesmo, todo de roseta embaixo. E aí ele era aquele rosa queimadinho. Andréia, onde acho a comunidade? Andréia, a comunidade é exclusiva para alunos do curso online, tá? Inclusive, gente, eu abri as vagas do curso hoje, tá bom? Às 5 horas da manhã eu abri a vaga e até 11h59 vocês conseguem entrar pra turma com descontaço, tá? Amanhã já muda tudo. Então até 11h59 você consegue entrar pra turma, parcelar em 12 vezes no cartão. Então tá numa condição super especial, tá joia? Porque é a última turma do ano e eu realmente não sei quando que eu vou abrir de novo o ano que vem, tá joia? Então, depois vão no link que tá lá na bio pra vocês ficarem sabendo tudo que tem no curso, mais informações. Enfim, deixa eu continuar aqui. Aí, estruturei o bolo de 2 andares, 20 embaixo e 15 em cima. Não, mentira. 25 embaixo e 20 em cima. Um bolo mega pesado, né? Aí fiz embaixo aquele rosa queimado, lindo e maravilhoso, que eu amo fazer. Em cima, no bolo de 20 centímetros, eu fiz todo lisinho. No curso tem as receitas da apostila. Cláudia, receita da apostila e muito mais, tá, Cláudia? Porque você imagina, se a gente conseguiu mudar a vida de tanta gente aí com uma apostila só com receita, você imagina um curso com conteúdo com começo e meio e fim, com várias técnicas para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Você tem um prazo de 15 meses de acesso. Dentro desse prazo você vê de maneira ilimitada. Então eu tenho vários depoimentos aqui de alunos que fazem bolo comigo do lado, ensinando a técnica e eles fazendo exatamente do jeito que eu ensino lá dentro, né? Mas enfim, continuando. Aí no bolo de 20, gente, eu alisei o bolo todo. E aí eu vim com bolinhas chocobol. Coloquei chocobol no bolo todo, de cima, só na parte de cima. Pintei de ouro rosé, sabe? Assim, dourado, rosé, aquela cor maravilhosa. Mas este curso é para quem não sabe de nada. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida. Sabe aquele bolo de caixinha que você foi comprar no supermercado, você tentou fazer e deu errado, minha querida? Então, é para essa pessoa aí. Porque, no caso, essa pessoa aí sou eu. Entendeu? Antes eu fazia bolo de caixinha, gente. Meu bolo de caixinha afundava no meio, ficava solado. Só pra vocês terem ideia da minha situação, tá? E isso em 2016, porque eu entrei na confeitaria em 2017. Então, sim, o curso é para mesmo que ninguém... A pessoa acha assim, gente, não, eu amo confeitaria, mas eu não consigo, não é pra mim? Então vai lá no curso que você vai ver que é pra você sim. Basta você querer se dedicar. Gente, mas enfim, a Andréia tá morrendo de rir, essa sou eu. Então, Andréia, super me identifico. E coloquei bolinha, chocobol no bolo todo, pintei o bolo, botei um em cima do outro, ficou maravilhoso. Gente, fiz flores com o mesmo tom do rosa de baixo. Eu fiz as flores em cima, as flores em chantininho, botei assim todo rodeado no bolo, sabe? E aí entreguei pro cliente. O bolo tão lindo, gente.
Quando o bolo ficou pronto, eu fiquei tão orgulhosa de mim, tão orgulhosa, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. E foi assim, dezembro, calorão do Rio de Janeiro. Entreguei o bolo, eu morava em Niterói, o bolo ia pra Pendotiba. Pendotiba, gente, você tem que pegar tipo uma serrinha, a rua não é boa, enfim. Quando o bolo chegou lá na festa, logo depois, nesse dia, Maitê... Ai, tô lembrando, me dá até arrepio. Nesse dia, Maitê tinha aula, tinha apresentação da ginástica, porque era dezembro, final do ano, e aí a ginástica ia ter uma apresentação no ginásio lá de Niterói, as mães todas indo, com torcida, com não sei o que, com nananã. Gente, quando chegou o bolo lá, na mesa do cliente, a cliente me ligou, Nathalie, me mandou foto do bolo, gente. Quando eu olhei o bolo, ah lá, conheço Pendotiba, Niterói. Então, quando mandou foto do bolo, gente, pensa num bolo totalmente vazado. A parte de baixo era cachoeira para um lado, cachoeira para o outro. Totalmente desestruturado, totalmente. Aí eu olhei aquela foto, eu não tinha condição de deixar aquele bolo daquele jeito, e sendo que Maitê ia ter que, enfim, se apresentar, né? Eu corri em Pendotiba, gente. Cheguei lá pra estruturar, pra olhar aquele bolo como que tava, e não tinha jeito de eu salvar aquele bolo. Não tinha jeito de eu salvar, tava totalmente comprometida, eu levei tudo, mas não tinha o que fazer. E aí eu falo pra vocês, sabe por que não tinha o que fazer? Porque era a primeira vez que eu tava trabalhando com Nutella. E aí eu fui fazer um recheio de Nutella. E eu achava que quanto mais Nutella eu colocasse no bolo, quanto mais Nutella, mais gostoso ia ficar. Então eu já comprometi a estrutura do bolo ali. E segundo, quando eu tava confeitando, a cliente já tinha chegado, ela chegou muito antes do previsto e eu ainda não entendia sobre todos os processos de produção. Lembra? Esse era o meu único bolo do dia. Eu não pegava vários bolos ainda. E aí, gente, eu acabei de confeitar esse bolo, desci, entreguei na mão da cliente e ela foi pra Pendotiba. Ou seja, deu ruim. A sorte que a decoradora tinha levado um bolo fake, então deixou aquele bolo que eu fiquei horas fazendo. Eu fiquei umas 3 horas confeitando o bolo, porque ainda tem isso, quando a gente tá começando, a gente demora muito pra confeitar bolo, né? Quando a gente não sabe todas as técnicas, enfim, não domina tudo, fica tudo uma confusão mental. E aí, a sorte que a decoradora colocou o bolo fake e o meu bolo teve que ficar pra bolo de corte. Vocês acreditam que mesmo nesse cenário inteiro, depois eu fechei 2 bolos de casamento nessa festa? Porque os clientes, os convidados da Nathalie comeram o bolo e ficaram enlouquecidos e tinham 2 casais que iam casar lá. E eu fiz o bolo de casamento deles depois, porque aí pensa que era casamento, era bem mais pra frente. Então eu tive tempo de amadurecer, de estudar muito e de entender tudo que tinha acontecido. E aí fiz os bolos de casamento deles lindos e maravilhosos. Mas eu sei o que aconteceu, tá? Eu lembro, Rafa, você me mandou, eu lembro. O que aconteceu? Eu não sabia toda essa parte do processo. Então, eu pequei na estruturação, que eu coloquei recheio em excesso e um recheio que estava totalmente desestruturado. Depois, eu entreguei o bolo para cliente com chantininho em temperatura ambiente, no calor do Rio de Janeiro, 46 graus. Sensação térmica de 58. Tô brincando, gente, mas é porque o Rio, quem mora no Rio sabe que dezembro é um calor danado. Então eu já confeitei esse bolo na minha sala, que eu não tinha ar-condicionado, então o chantininho já não estava gelado, e eu entreguei ainda na mão da cliente um bolo desestruturado com um chantininho que não estava no ponto certo, um chantininho que não estava, ainda recebeu muito peso, que era um bolo de andar, com Nescau Ball, com rosas em cima, entendeu? Então não tive como salvar o bolo. E o que aconteceu, gente, com isso? Eu aprendi muito. Por isso que me perguntam, Inês, você já desistiu da confeitaria? Gente, eu já errei muito na confeitaria e eu tô aqui pra trazer isso pra você que tá começando aí, te deixar totalmente à vontade em errar também, tá bom? Porque isso faz parte do processo.
Agora, a gente querer melhorar, a gente querer se especializar, a gente ir atrás, a gente aprender com os erros, a gente saber avaliar o que aconteceu, sabe? A gente passar a estudar com conteúdos que tem um começo, meio e fim, porque às vezes a gente fica aqui só pegando uma coisinha picadinha. Quero fazer não sei o que, vai lá e pega um negocinho na internet. Aí pega outra, cada um com método diferente. E aí, pra quem tá começando, gente, isso confunde muito, tá? Então, assim, se você se especializar, se você entender o processo, se você avaliar onde você errou, gente, aí não tem como desistir, porque você vai entender que faz parte do processo. Então, não, eu sempre me fazem essa pergunta toda vez que eu sou convidada pra fazer lives, enfim. Normalmente a anfitriã me faz essa pergunta: você já pensou em desistir da confeitaria? E, gente, a maioria já pensou em desistir. Eu poderia muito bem ser Maria vai com as outras e deixar aqui uma coisa linda pra vocês falar: ah, eu também já pensei. Mas não, gente, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre olhei pra aquele meu erro. Às vezes eu ficava aqui com um nó na garganta que não conseguia dissolver. Ia dormir com a cabeça a mil, pensando. Mas era sempre pensando no que tinha dado errado e no que eu tinha que melhorar, entendeu? O que eu precisava fazer para que aquilo ali não acontecesse mais. Estão entendendo, gente, a situação? Então, assim, desistir não foi uma opção. Deixa eu ler aqui. Queria muito fazer o seu curso, mas infelizmente no momento não está no meu orçamento. Sonho muito em começar. Quem sabe um dia. Amém, Nastia. Ó, se você sonha muito em começar, dá o primeiro passo. Eu não digo com o meu curso não, tá? Se você vier pro meu curso, ótimo, porque aí você vai vai sair na frente, vamos dizer assim, sabe? Você vai já queimar a etapa, você já vai sair, já vai começar a fazer com o que é certo, com o que é de sucesso. Você não vai precisar errar tanto na vida como eu errei. Mas se não dá pra você agora, eu entendo o seu momento, isso aqui, né, cada um que sabe das suas possibilidades, mas pesquisa, assim, não deixa de colocar em prática uma coisa que tá dentro de você, porque às vezes a gente vai se anulando, achando que, porque agora eu não posso, não é pra mim, um dia eu vou, e aí a gente não vai nunca. E sabe o que tá acontecendo? O tempo tá passando e você vai deixando os seus sonhos e as suas vontades de lado, tá bom? Você usa qual massa para os seus bolos? Eu uso massa amanteigada, a melhor do planeta. É a melhor, essa massa amanteigada aí, quem conhece pode botar aí. É a melhor massa da vida, tá? Porque não é qualquer massa amanteigada não, é a melhor. Estou muito na dúvida, acho pão de ló sem graça, massa amanteigada tão gostosa, mas não sei se posso usar. Eu só uso massa amanteigada e eu comecei com a massa pão de ló. Eu sou do seguinte princípio que eu gosto da massa que eu faço a massa aqui pra comer como um caseirinho, sabe? Como bolo de cortar e comer, e eu vou achar assim o melhor bolo da vida. Então é essa massa que eu uso na minha produção, tá? Eu fiz um bolo com chifão e a calda vazava toda. Acontece demais. Eu achei na Shopee uma bailarina baratinha de plástico. Será que devo comprar? Não indico, Nasha. Essa de plástico aí, eu vou te falar, é você comprar essa bailarina e ter dor de cabeça. Sabe o que acontece? Às vezes a gente compra uma coisa porque tá barato, mas aquele dinheiro que você investiu ali foi R$40, vamos dizer assim. Lá na frente ele vai ser jogado no lixo. É como você pegar os R$40 e jogar no lixo. Então, pega esses R$40, junta. Depois pega mais um pouquinho, junta. Pega mais um pouquinho, junta. E aí você compra realmente uma bailarina de boa qualidade, tá? A Meirelles Lu só usa massa amanteigada. A vantagem de começar com um caminho e método estruturado, sem dúvida, faz você acelerar. Com certeza absoluta. Comecei a fazer a massa pão de ló e estou amando. É isso aí, o que vale é você ficar confortável no seu processo na sua produção. Se a massa pão de ló tá dando certo pra você, ok, tá ótimo. O negócio é não sair, sabe? É não desestruturar. Vai começar a surgir algumas coisas lá na frente, alguns percalços lá na frente, aí você procura, enfim, outras alternativas. Aí a Lila, eu uso e é maravilhosa. Verdade, a minha de vidro, rolamento duplo. Isso, Meirelles Lu. Maria, você usa saborizante em suas massas? Não uso saborizante, mas pode usar, tá? As massas que eu uso, gente, são massa branca. Que dessa massa branca você faz
várias outras possibilidades dessa. Então pode fazer noz, pode fazer pistache, pode saborizar ela sim, inclusive dentro da comunidade. Tem uma aula que eu falo sobre isso, que eu falo sobre massa de nozes e converso sobre isso, sobre outras possibilidades. Massa de chocolate, massa red velvet e massa cacau black, tá bom? As melhores da vida. Aqui eu tô falando das melhores. Faça sua massa há quase um ano. Ela é simplesmente maravilhosa. Não quero saber de outra coisa. Só elogios do cliente. É isso aí, Leia. Isso aí eu não tenho dúvida. Não tem como o cliente não se apaixonar. Comer e falar, gente, é o melhor bolo da minha vida. É isso aí. A minha de plástico consigo trabalhar com ela. Claro que não se compara com a de vidro, mas dá super certo. Mari, exatamente. Eu também comecei com a de plástico. Inclusive, eu tenho um carinho danado pela de plástico. Mas eu teria feito o que eu falei. Eu teria juntado mais um pouquinho e ter comprado, de repente, essa de rolamento duplo. Porque, gente, a de rolamento duplo, ela, assim, melhora em 70% o seu acabamento. Sabe? 70%. É minha vontade de trabalhar confeitaria, porém não tenho apoio, mas decidi comprar o curso. Luana, olha só, não espere apoio de ninguém. Se apoie, se valorize, veja você como seu próprio apoio. Sabe por quê? Eu vou te falar a verdade. As pessoas só passam a te apoiar quando vê que o negócio tá dando certo. Gente, infelizmente é assim, tá? Quando tá tudo acontecendo, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, gente, quem me apoiou foi meu marido. E a minha filha de 10 anos, que hoje já tem 10 anos, mas na época tinha 5, enfim. E que ela ficava super orgulhosa de mim, porque eu fazia todos os bolos dos amiguinhos dela. E ela, nossa, eu era a Xuxa do bolo. Imagina, as crianças da sala dela, as mães, tudo que saem pra trabalhar, que quase não leva a criança na escola, eu levava ela na escola, eu assistia as coisas dela, as apresentações da escola dela, e ainda fazia o bolo, que pra criança o bolo é o quê? Uma obra de arte. Então a mãe da Maitê era tipo o supra-sumo, a Xuxa dos bolos. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu conversei com alguns amigos falando que eu tava trabalhando em confeitaria e tudo mais. Sabe o que eu ouvi? Nossa, tem certeza? Não, mas eu já conheço tanta boleira. Eu ouvi de um amigo meu assim, na minha cara. Você tem certeza que você vai deixar de ser professora pra ser boleira? Assim, gente. E você acha que... Claro que na hora que a gente escuta isso, não é o que a gente quer escutar, a gente fica chateado, a gente fica emotivo, dependendo do nosso dia aí, porque ninguém é de ferro. Isso abala a gente sim, muito, mas eu não deixei aquilo ali me desestruturar, não. Eu percebi que a força tinha que vir de mim. Eu já tava tanto tempo perdida, tanto tempo querendo me encontrar, e tava vendo na confeitaria uma luz no fim do túnel de me sentir melhor emocionalmente, vamos dizer assim, que eu só continuei. Eu só olhei pra frente e fui, tá bom? Olha só se eu tivesse escutado todo mundo que falou. Todo mundo que... E eu vou te falar, eu falei aqui, eu te dei 2 exemplos só, tá? Porque eu escutei muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, assim, não espere. Não espere a aprovação de ninguém. Se é seu sonho, se você tem prazer por fazer, se quando você tá ali testando, fazendo, é uma coisa que te ajuda, te melhora, te deixa com um ânimo melhor. Gente, quando eu tô confeitando um bolo, eu posso estar com um problema que for na vida. Quando eu tô confeitando um bolo, eu esqueço de tudo. Quando eu tô idealizando um bolo, quando eu tô querendo trazer uma novidade pra vocês, gente, aquilo ali pra mim sabe assim, quando o cérebro fica trabalhando naquilo que passa o tempo que você nem percebe? Então pronto, é isso, é trabalhar com amor. Então não espere a aprovação de ninguém. Se aprove primeiro. Porque a partir do momento que a gente se aprova, as aprovações vêm, sabe? Vamos lá. Eu tinha uma de plástico e não conseguia alisar o bolo com ela não. Realmente é muito difícil. Cara, eu fico muito feliz quando os clientes elogiam meus bolos. 12 sobremesas estão indo pra longe... Realengo, Rio das Ostras, Penha, Taquara, e moro na Praça Seca, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Com certeza, isso daí é fidelização, né? Quando a gente chega a fidelizar cliente... Beijo, Lili! E a Meirelles Malu tá de folga hoje, que beleza. Nunca nem fiz outro tipo de massa, só uso a sua. Delícia! Ei, Rafa linda, aluna nossa.
Eu uso sua massa até para caseirinho. Uso a base para todos os sabores. Não tem comparação. Nunca tive problema. Só escuto elogio dos clientes. Feliz demais, Lila. Você é maravilhosa. Aprendi muitas dicas com você. Fico feliz. A gente tá aqui para isso, né? Para ajudar. Já tem encomendas de rabanada, mini panetones, sobremesas na taça. Já fiz meu cardápio. Adoro, adoro. É isso aí, gente. É assim que eu gosto de fazer, ó. Vendo vocês evoluírem, melhorarem, vendendo muito, trabalhando com o que ama. Qual aro vocês usam? Um bolo de 4,5 kg. Eu não trabalho com bolo de quilo não, tá, gente? Mas eu acredito... Gente, quem trabalha com bolo de 20 centímetros, ajuda a amiguinha aí, porque isso depende muito, tá? Um bolo de 4,5 kg é um bolo recheado de quê? Porque um bolo recheado de mousse, que é leve, ele pesa uma coisa. Um bolo recheado de brigadeiro, ele é mais pesado, ele pesa outra, tá bom? Na comunidade todos se ajudam. Lá elas sentem a mesma dor que você, Luana. É verdade, Luana. É verdade. A gente tem uma rede de apoio muito grande, que é a comunidade, porque a gente... Na verdade, quando eu decidi criar essa comunidade paralela ao curso, eu fiz essa comunidade para ser, primeiro, uma educação continuada, tá? Se vocês não viram, fiz uma aula sábado passado sobre ganache, justamente por isso, porque surgiu uma tendência nova. Eu vou imediatamente na comunidade, primeiro eu fico sabendo dessa tendência, aplico, estudo muito e já vou de imediato na comunidade do aula para vocês, para os meus alunos já começarem com o que é tendência, tá? Eu não preciso gravar. Pra gravar já é complicado você conseguir equipe, depois você manda pra edição, a edição só te entrega um mês e tanto depois. Até isso chegar em vocês era muito demorado. Então eu falei, vou criar essa comunidade e fora que eu quero segurar na mão, eu quero estar muito próxima dos meus alunos. Então eu quero ver a evolução deles, quero, enfim, fazer de tudo pra estar o mais próximo possível. Então a gente criou essa comunidade. E eu pensei também, porque gente, até eu como professora também, isso é uma coisa que eu me sinto na confeitaria, muito sozinha. Sabe, assim, eu como confeiteira, Inês, que faz bolos, não me sinto sozinha, porque eu tenho as minhas alunas, tenho vocês aqui. Agora, eu como professora, eu me sinto bastante sozinha. Porque, infelizmente, as professoras de confeitaria não são unidas. Então, eu percebo que tem uma coisa, assim, de competição que eu não acho legal. Eu não sou dessa vibe, não é assim que eu ensino para as minhas alunas. Eu gosto muito. Eu acho que quando a gente se ajuda, quando a gente indica o outro, quando a gente fala bem do trabalho do outro, na verdade, a gente está enaltecendo a confeitaria, gente. Porque a confeitaria que tem que ser o bem maior. Quando a gente enaltece a confeitaria, a gente fortalece todas nós que trabalhamos com ela. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem competição, tem afinidade. Então, assim, eu tenho mais afinidade pelo método da Maria Inês, porque eu me identifico mais com as coisas que ela fala. Eu consigo aprender melhor quando ela traz um ponto, quando ela explica. É tudo questão de afinidade, entendeu? E assim, tem professoras maravilhosas no campo aí, tem cursos maravilhosos aí, e a gente não precisa diminuir ninguém, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho o seguinte, quando a gente está começando, que a gente está meio perdida, a gente tem muitas dúvidas, a gente se sente assim sozinho também na confeitaria enquanto confeiteiro. Então a comunidade é uma comunidade que todo mundo tá no mesmo nível que você, vamos dizer assim. Tá todo mundo querendo evoluir, tá todo mundo querendo melhorar. Então a gente posta hashtag como é que a gente colocou lá, gente? Hashtag conquista. Então as alunas vão lá e fazem um post hashtag conquista. Olha os meus bolos do final de semana. Gente, minhas encomendas, eu fazia um bolo sim num final de semana e o outro não. Agora eu tô pegando 3 bolos. Sabe, assim, olha como eu tô evoluindo. E aí uma cliente pede um bolo e elas vão lá e colocam ajuda. Então, assim, meninas, qual corante vocês acham que eu devo usar para esse tom de bolo? E aí as meninas ajudem, e eu tô sempre ali também acompanhando, sabe? Aí você estruturou um bolo, aconteceu alguma coisa. Gente, vocês acham que esse recheio aqui tá no ponto certo? E a gente vai lá e ajuda, sabe? Então é realmente um ambiente onde tem todo mundo o mesmo propósito que o seu e é um ambiente de união, é um ambiente da gente se ajudar também. Eu queria muito, na verdade, promover um encontro dessa comunidade, um encontro de meus alunos pra gente se conhecer pessoalmente, quem sabe um dia, hein? Vai ser maravilhoso. É igual minha filha, ela fala dos meus bolos até na igreja. Gente, meus filhos são super orgulhosos do meu trabalho, super.
Ó. Caí na live certa. Estava desmotivada. Obrigada por suas palavras. Temos que nos apoiar, confiar em Deus e acreditar que tudo dará certo. É isso aí. Deus vem na frente de tudo, Neide. Coloca nas mãos dele. Só entrega, mas faz a sua parte, tá bom? Não adianta a gente ficar só pedindo a Deus, só entregando nas mãos dele, mas a gente não tá aqui agindo para que Deus haja nas nossas ações. Vocês estão me entendendo? Não adianta eu estar aqui falando, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas eu tô parada aqui esperando que Deus sabe de todas as coisas. Deus também precisa, gente, que a gente, se movimente, porque é através do nosso movimento que ele age. Conseguiram me entender? Verdade, até eu mesma às vezes duvido de mim, mas sei que tenho muito a crescer e aprender. Sempre, nós sempre temos que crescer e aprender, tá bom? Olha a minha aluna, que linda. Gente, o curso dela é o melhor da vida, melhor investimento. Muito melhor que curso presencial, porque as aulas são completas e de muita qualidade. Tem todas as receitas dela e muitas ferramentas importantes. Rebeca, você é maravilhosa, gente. Rebeca é uma aluna que eu me orgulho muito dela. Que Rebeca, há 2 meses atrás, não fazia bolo nenhum. E hoje em dia ela tá fazendo cada bolo lindo depois que entrou pro curso. E tá cada vez aumentando mais a encomenda dela. E sabe como Rebeca pagou o curso, gente? Ela, na cara e na coragem, ela já era aluna da apostila, fazia bolo de pote. E ela entrou pro curso na cara e na coragem. Entregou na mão de Deus, mas falou, eu vou investir e vou pagar à vista esse curso, gente. Gente, ela contando aí, tem a live da Rebeca aqui, depois vocês vão ver, é palavra dela. Ela pagou o curso à vista no mês seguinte que ela veio no cartão dela com o valor que ela fez no bolo de pote. Ou seja, ela fez R$797 de lucro com bolo no pote. Vocês têm noção disso? É isso que eu digo, Deus ajuda, mas a gente tem que arregaçar a manga aqui, e correr atrás. Demais! Para começar, quantos tipos de recheio você acha que devo agregar na minha lista? Não muitos, tá? Quanto mais a gente coloca recheio, quanto mais a gente coloca opção de massa, mais o cliente se confunde. Então a gente tem que ter o básico ali, tá bom? Inclusive é uma preocupação que eu tenho também. Tem essa aula que eu fiz uma aula só sobre criação de cardápio e expliquei tudo para vocês como criar esse cardápio. E assim, não dá. Então você coloca uns recheios base, brigadeiro branco, brigadeiro preto, doce de leite, coco, aí bota mousse, bota geleia, porque tem que ter uns sabores mais infantis, vamos dizer assim, tem que ter uns sabores mais refinados também. E a partir dali o cliente escolhe o recheio que ele quer. E aí eu sempre boto um OBS no final. Caso queira outros recheios, consulte disponibilidade, porque aí eu deixo aberto também para o seu cliente. Mas eu queria tanto, sei lá, um recheio de erva doce colhido na Amazônia. E aí ele vai se sentir à vontade de perguntar se eu tenho ou não, tá? Onde eu moro é muito difícil a precificar, pois tem muita boleira que vende seus bolos muito baratos, Beatriz. Olha aí. Não se desvalorize, Beatriz. Eu comecei no meio onde tinha muitas confeiteiras de lado. Sabe o que aconteceu? Depois, as boleiras estavam me seguindo e eu tava ajudando as boleiras a confeitar. Eu tava ajudando as boleiras, mandando o meu cardápio, ela perguntando quanto que eu cobrava, se eu não podia mandar o meu cardápio para ela se basear e fazer o delas também. Gente, isso aconteceu com 3 boleiras diferentes da cidade onde eu morava. Já teve boleira que me ligou 8 horas da manhã de vídeo, porque estava desesperada que o bolo estava desmoronando e tipo assim, ela tinha 3 anos a mais de trabalho do que eu no mercado. Inclusive foi uma das pessoas que me inspiraram a entrar para confeitaria. E eu tava 8 horas da manhã de um domingo, quando eu vi aquele celular ligando o WhatsApp de vídeo, era para eu ajudar ela no ponto do chantilly, e eu tava lá ajudando. Então assim, tem espaço para todo mundo, e não é porque as pessoas vendem muito barato que você tem que vender muito barato não, tá? Porque o seu produto vai ser o diferencial. Você tava precisando assistir, sabe o quê? A aula que tem lá dentro do meu curso sobre criação de valor. Criação de valor é totalmente diferente de precificação. Quando você cria valor no seu produto,
Os clientes não se preocupam com o valor do seu, com o preço do seu bolo. Eles se preocupam com a experiência que você vai proporcionar para ele, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Gente, 1 hora já de live, eu tô até seca aqui. Que papo gostoso! A comunidade é somente durante o curso ou permanece após o curso? A comunidade é pra sempre. Amo você. Estou há pouco tempo, mas já faz uns 15 dias que estou sem encomendas. Na minha rua tem 5 que faz o que eu faço. Acho que é isso, né, Helena? 15 dias, Helena. Então, você tem algumas estratégias que você pode usar aí para tentar ativar esses clientes, tá bom, Helena? Porque não necessariamente você precisa pegar os clientes da rua. Pode ser que tenha clientes para 3 ruas atrás que não sabe que você vende bolo, entendeu? Só que tem estratégia para isso, tá? Para isso você precisa entender usar as ferramentas do marketing digital aqui, tá bom? E aí, sabe o que acontece? Sabe o que é isso? O cliente que bota aqui Bolos São Paulo, o aluno que bota aqui em São Paulo Cursos São Paulo, ele vai me ver lá na hashtag. Porque eu sei exatamente o que eu faço para chegar até ele, entendeu? Então é muito importante você também, além de saber fazer bolos lindos, gostosos, saborosos, seguros, para não acontecer isso tudo que a gente está falando aqui, entender sobre técnicas, entender sobre produção, tá, gente? É importante você também saber chegar no cliente certo. Sigo você há algum tempo, mas nunca tive muita paciência de assistir essas lives de bate-papo. Mas hoje decidi ficar e foi a melhor conversa que já ouvi em todo o meu tempo de Insta. Obrigada! Fabi! Até me emocionou. Que legal, eu fico muito feliz. Eu venho aqui, gente, de coração aberto, de verdade, tá? Essa daqui é a Inês no dia a dia, a Inês com as minhas filhas, é a Inês com meu marido, é a Inês com a minha família, enfim. E eu fico muito feliz. De verdade. Vou até beber água. Sim, o curso pode parcelar em até 12 vezes sem juros, gente. E vocês entrando até hoje, às 11h59, a parcela fica super baratinha. Fica 12 vezes R$76, gente. R$76 é o lucro que você tem num bolo de 15 centímetros. Ou seja, se você vender um bolo, você já paga a parcela do curso. Então, assim, se você quer realmente dar esse passo, sair da zona de conforto, que você quer melhorar, não deixa passar essa oportunidade, gente. A melhor pro, com certeza, foi o meu melhor investimento que fiz. Nadine, beijo, querida. Cantinho Gordice, já aconteceu muito comigo. Oi, Val. Tô entrando agora, tá falando o quê? Nossa, a gente já falou sobre tanta coisa. Fiz uns panfletos e comecei a entregar na feira. Lila, é uma boa, sim, acho que sair da zona de conforto e tentar divulgar é sempre bom, tá? Agora, eu vou te falar, Instagram, gente, é o seu currículo. E Instagram é o seu currículo. Você não precisa fazer mais cartão, gente, porque o cliente que olha lá vai no seu Instagram e já olha o que quer. Lá no seu Instagram tá a prova que você precisa, que o cliente precisa para saber se o bolo é gostoso, porque quem encomendou o bolo que você vai comentar, estava maravilhoso, melhor bolo que eu comi na vida. Ou seja, o cliente que não conhece seu trabalho vai ler aquilo ali, que um outro cliente falou isso, ele já vai se sentir seguro de encomendar com você, porque gostou dele, tem certeza que vai estar. Aí ele vai lá e olha uma página bonita e vê os diversos tipos de acabamento que você faz, e vê quem tá ali por trás, e vê a segurança naquilo tudo, não tem como ele fechar. Então eu indico muito mais sim você investir aqui no seu Instagram, mesmo que você não tenha encomenda, mesmo que você, enfim, Gente, treina em bolo fake, compra bolo fake. Esses bolos que eu faço pra live de vocês, eu tô fazendo live pra vocês aqui semanalmente. Então não dá pra toda live que eu faço pra vocês fazer com bolo de verdade. Então eu faço em bolo fake. Mas pra fazer em bolo fake, você já precisa dominar as técnicas de estruturação. Que aí vai que um cliente pede um bolo estruturado lá com geleia. E aí você não sabe estruturar bolo com geleia. Aí você faz num bolo fake lá e ele vê no bolo fake, o bolo fake ele já é estruturado, é só a decoração.
Tá me entendendo? Aí na hora que você for replicar aquilo ali num bolo que você não estruturou bem, não vai ficar da mesma maneira. Aí não é certo, tá? Eu já comprei outros cursos, mas não consigo começar. Val, é isso aí. Tem que se organizar, não tem jeito. Foi o que eu falei, se a gente quer melhorar... Gente, eu estudo demais. Eu tava aqui, antes de entrar na live com vocês, eu passei, desde que eu deixei Flora na escola... Ela até chegou mais tarde hoje, chegou 1h19. Cheguei aqui em casa, 1h30 eu comecei a estudar. E eu só parei de estudar 5 minutos antes de entrar nessa live. A gente entrou nessa live aqui, era 3h30. Então, gente, tem que ter força de vontade. Eu tô com um monte de coisa pra fazer. Então, não tem jeito. Não sei cobrar. Essa também é uma questão que todas as confeiteiras têm, gente. Eu vou falar pra vocês. A minha vida mudou. E eu comecei a ganhar dinheiro quando eu realmente entendi sobre cobrar. Quando você entende que você precisa cobrar certo, que você precisa cobrar o justo, e isso eu falo e refalo muitas vezes, que cobrar o justo, gente, não é cobrar caro, não. É cobrar o justo para você ganhar dinheiro, porque quem trabalha com bolo sabe que eu tô falando é um trabalho danado, e o justo pro cliente que vai pagar. Tá bom? A partir daí, você passa a ganhar dinheiro de verdade de confeitaria. Tem como sim você ganhar dinheiro de verdade com confeitaria. Desde que você faça tudo certinho e trabalhe muito. Eu tenho batedeira e tudo, mas não consigo me desenvolver. Exatamente, tem que procurar por conhecimento. Não tem jeito, a gente só se desenvolve quando a gente procura por conhecimento e quando a gente coloca em prática. Aí, se você não procurar por conhecimento, se você não colocar as técnicas em prática, não vai ter como desenvolver. Não tem jeito, a gente ficar no mesmo lugar, na nossa zona de conforto, a gente não desenvolve, gente. E assim, tudo que acontece na nossa vida, independente da confeitaria ou não, sendo ruim ou sendo bom, a gente sempre tira um aprendizado, não é verdade? Concordam comigo que tudo na vida é aprendizado? Então, gente do céu, eu tô até cansada de tanto que a gente conversou, de tanto que a gente falou. Foi bom demais. Lembrando que as vagas do meu curso estão abertas e se você comprar até hoje, às 11h59, você tem uma condição super especial, gente. E aí, a condição especial passa e a pessoa vem, Inês, mas eu só vi hoje. Ah, Inês, mas eu só decidi hoje. Gente, não tem como, tá? Então, até hoje, às 11h59, você consegue entrar pra minha turma com valor super diferente, super... eu tô lendo aqui que ela botou, é verdade, linda. Com valor bem bacana, são mais de R$450 de desconto e você ainda pode parcelar nesse valor que eu falei aí, que a parcela fica super baratinha. Então, saiu aqui da live, vai lá no link que tá na minha bio e clica aqui lá, você vai entender tudo que tem dentro do curso e eu tenho certeza que da onde você tá, você não vai ficar. Você só tem que evoluir, você pode contar comigo, sim, pode contar comigo, porque eu não deixo meus alunos na mão pra sempre, pra eu evoluir cada vez mais, tá bom? Então, ó, o beijo, a Thaís colocou. É verdade, Thaís. Seu curso foi o único que consegui acompanhar. Muito bom. Ô, Thaís, você tá me falando isso, eu tô lembrando uma aluna minha que falou assim, Inês, eu vendo bolos decorados e eu vendo docinho também. E aí eu ia entregar muitos docinhos no dia seguinte. Eu tinha que enrolar muitos docinhos, porque era pra sábado de manhã, ela começou a fazer na sexta-feira. Ela disse que era 3 horas da manhã. E ela estava enrolando o docinho e me vendo, dando aula. Ela disse que quando se deu conta que ela olhou pro relógio, era 3 horas, o docinho tava esmagado na mão dela, parado. E aí ela ficou assim, ó. E ela com a boca aberta, olhando pro curso, tipo, super concentrada. Ela esqueceu de enrolar os docinhos e ficou olhando pra mim, dando aula. Ela falou, mulher de Deus, seu curso eu não consigo. Tá muito de... Gente, ó, a Célia realmente não deixa a gente na mão. Nunca, né, Célia? Tô sempre aqui. São 15 módulos com mais de 80 aulas. É verdade, é muito conteúdo, gente. Pra você parcelar em 12 vezes e pagar uma parcela de R$76, gente. Sensacional. O curso tá super completo e tá sempre atualizado. Aí, Thaís, quando você me falou isso, eu queria entrar pro curso, mas é porque eu já comprei vários cursos e eu não consigo fazer.
Aí a gente conversou, né? Acabou que a Thaís entrou e tá falando ali que foi o único curso que ela conseguiu acompanhar. E eu fico muito feliz. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu Deus, o horário passou demais, eu não consigo parar de falar. Eu tenho problema de concentração, tá? Isso daí é um fato. Se meu marido tiver aí... Olha lá, Thaís, identificada, curso muito top. Eu tenho problema de concentração. Até às vezes quando eu tô vendo série, eu começo a ver série com meu marido. E ele é daquele que tá vendo série, ele quer ver um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro. Eu consigo ver no máximo 3 episódios. No terceiro, eu já tô assim, me segurando pra ficar concentrada vendo aquilo ali. Porque eu começo a imaginar muitas coisas. Então eu já comprei curso, gente, que eu tava vendo... E quando eu percebia, eu tava pensando no frango que eu tinha que descongelar, no chocolate que tava faltando na produção, na promoção de leite condensado do supermercado, e o curso tava lá rolando e a minha cabeça tava viajando na maionese. Não estava conseguindo ver. E isso foi uma coisa que eu fiz questão de fazer, de deixar o meu curso de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de eu passar o conhecimento como se a gente estivesse conversando, como se fosse uma aula presencial, sabe? Eu trazendo todas as questões pra vocês, tudo que eu já passei de dificuldade na vida, enfim, pra que não aconteça com vocês também. Então essa foi uma preocupação muito grande, inclusive na edição desse curso também. Eu quis que trouxesse... uma imagem muito legal, que vocês não ficassem cansados, uma linguagem muito legal para que todos vocês entendessem. Por isso, quando eu digo tem que ter a didática. Gente, eu sou professora antes de entrar como professora na confeitaria, eu já tinha mais de 13 anos como professora experiente, entendeu? Então, assim, eu sei como a gente tá aqui conversando e batendo papo, de trazer o conhecimento para vocês. Eu penso em todas as dúvidas que vocês poderiam ter e tento trazer também. E fora que eu não largo a mão de ninguém. Eu tô aqui sempre para ajudar os meus alunos, tá bom? Lembrando que, gente, se você quer conhecer esse curso por dentro... Tem uma aula grátis, tá bom? Que eu deixei, eu abri uma aula do meu curso, onde eu confeito um semi-naked cake. Semi-naked cake, gente, é tipo carro-chefe, sabe? Semi-naked cake já deixou de ser moda há muito tempo, já virou um clássico de confeitaria. Inclusive, ele é muito indicado para casamentos, tá bom? Então, eu abri essa aula para você ver a qualidade desse curso, para você entender o que eu tô falando aqui. E, se eu não me engano, o link tá na bio. Se não tiver, me chama no direct que eu mando o link para você, que você pode assistir essa aula de dentro do meu curso, independente de ser meu aluno ou não. Porque eu quero sim que você entenda, que você veja a minha didática, que você veja a qualidade desse curso que eu tô falando, tá bom? Ah, Thaís, melhor curso da vida. Só façam, confie. Beijo, lindona. Tá arrasando muito. Sou muito orgulhosa das minhas alunas. Gente, eu preciso ir, tá bom? Então, muito obrigada para todo mundo que ficou, para todo mundo que veio, que trouxe seus pontos, desenvolveu. Eu vim aqui abrir meu coração para vocês. Val, vai no link da bio lá que você consegue todas as informações, tá bom? Enfim, não deixem de aproveitar o desconto que é só até hoje, às 11h59. Não deixa pro último minuto, porque você pode se distrair com alguma coisa e o tempo passou e você não aproveitou essa oportunidade, tá bom? Tá, Neide, vai não, mulher. Pior que eu não tô com vontade de ir mesmo, gente. Mas eu tenho tanto de coisa pra fazer. Eu tenho tanto de ganache pra fazer, gente. Tô cheia de ganache pra fazer. Tá bom? Então, beijão. Fiquem com Deus, tenham uma semana maravilhosa. Vão no link da bio, peguem informações, saem da zona de conforto, tá bom? Beijão, gente, eu vou ter que sair. Eu fico com pena de sair enquanto tem gente aqui. Mas eu tenho que ir, tá joia? Beijão, até a próxima! Val, que pena! Mas vai lá, aproveita a parcela que tá super baixinha. Beijo! Ah, gente, que pena, mas eu tenho que ir. Cheiro pra Pernambuco. Eu tenho muita vontade de conhecer Pernambuco, muita. Vou tentar entrar na comunidade. Rafa, já te falei isso, Rafa. Você precisa entrar na comunidade, hein? Beijo, Lila, que bom. Maria Delícia, que saudade de Salvador. Afe Maria, como eu tô com saudade desse lugar, da energia desse lugar, dos meus amigos, desse povo que, ó, recebe assim, acolhendo. Afe Maria, muita vontade, Salvador. Beijo, gente, agora eu tenho que ir de verdade. Beijo. Ó, eu vou, hein, eu vou mesmo. Tenho muita vontade de conhecer Pernambuco. Então, beijão, eu tenho que ir, gente. Saudade.
saudade! Tchau, beijo, até a próxima!